Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos alunos do sétimo ano. O que está falando o professor Giovanni? Estamos no PET 2, semana 1, explicação do conteúdo. Fiquei devendo esse vídeo, vamos trazer esse vídeo. Mas antes disso, inscreva-se no nosso canal. Se você já é inscrito, acione o sininho para receber notificação sempre que o vídeo novo sair do nosso canal e deixe o seu like. O tema é a camada de ozônio. Eu falei que eu iria fazer um vídeo somente sobre camada de ozônio. Então, primeiro vamos relembrar lá as camadas da atmosfera, né? Nós temos a troposfera, onde ocorrem os fenômenos meteorológicos. Logo acima temos a estratosfera, que é onde vai estar a camada de ozônio, da qual nós vamos falar. Depois tem a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Tá bem? Então vamos falar um pouquinho sobre essa camada de ozônio. Em volta da Terra há uma frágil camada de um gás chamado ozônio. A fórmula química dele é SO3, tá bem? Quer dizer, ele tem 3 átomos de oxigênio. Tá? Ele protege todos os seres vivos do planeta dos raios ultravioleta. Sem a camada de ozônio não existiria vida na Terra. Por quê? Na Terra. No mar talvez poderia ter, mas na Terra não. Porque o raio ultravioleta ele causa dano no DNA, né? Na molécula de DNA da célula. Quer dizer, ele não permitiria as células se reproduzirem. O que a gente conhece também, inclusive, acontece hoje, forma-se muito o câncer, né? Então, vamos lá. Sem eles, raios ultravioletas iria passar. E ele, esse gás está concentrado em torno de 25 a 30 quilômetros de altitude, tá? Lá na estratosfera. E aí ele pega e protege a gente. Então é isso aí, ó. Se você imaginar mais ou menos, seriam os raios chegando, alguns entram, mas outros ficam, né? Então a camada de ozônio é essa aqui, ó, que está segurando esses raios. Querendo ou não, ainda alguns vão entrar, né? Mas, sem a camada de ozônio, todos entrariam, né? Vamos primeiro entender o que é o ozônio, composição do ozônio, tá? Então, o ozônio é essa molécula de 3 oxigênios, tá? É uma forma molecular, né, que pega esse oxigênio. Né? Ele pode ser formado em 2 lugares diferentes. Na troposfera, ele ocorre a oxidação do gás oxigênio na presença do óxido nitroso. Aí forma, né, e luz solar. Aí vai formar o ozônio e quebra esse óxido nitroso, que vai formar outra coisa. Já na estratosfera, o próprio oxigênio se quebra, formando o oxigênio ativo, que vai reagir com outro oxigênio, formando o O3. Nós vamos entender daqui a pouquinho. Na troposfera, esse gás ele pode causar chuva ácida e até mesmo ser tóxico, tá? Já na estratosfera, ela vai ter esse efeito benéfico, né? Porque captura, né, absorve 90% da radiação ultravioleta, tá? Onde que a gente conhece como camada de ozônio. Camada de ozônio é um plastiquinho? Não, é a presença do ozônio ali entre os 25 e 30 quilômetros. Tá? Então tá aqui a molécula do ozônio. Tá bom? Olha aqui, ó. Oxigênio. Lembrando que o oxigênio faz dupla ligação. Aí o que acontece? Lá na presença de na presença dos raios ultravioleta, o oxigênio ele acaba formando um íon, tá? Um íon. Se você não sabe o que é um íon, pesquise. Tem vídeo aqui no canal também falando sobre isso. Então forma um íon, material do 9º ano, tá? Forma um íon, que ele ganha um elétron a mais. Aí, esse íon, né, que é um ânion, e aqui acaba formando um cátion ali dentro mesmo. Que confusão danada, né? E aí tem como ele ligar de um lado ou do outro, né? Tem as duas opções. E aí, pensa lá, aqui, ó. Tem a água oxigenada, tem o oxigênio, e tem ele formando o ozônio aqui, ó. Só que lembrando que ele nunca vai fazer dupla ligação, porque está com dupla ligação no outro, o outro é ligado por ligação iônica praticamente mesmo. Só que é uma molécula extremamente instável, porque no final das contas, o oxigênio praticamente todo tem carga negativa. Então por isso que ele se quebra com facilidade. E é desejável que ele se quebre, porque lá na camada de ozônio é a quebra dessa molécula de ozônio que absorve a energia, né, do raio ultravioleta. Tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, é justamente isso aí. Ó. Como o ozônio absorve a energia dos raios ultravioleta. Então, o raio chega, quebrou a molécula, olha lá.
E aí acaba que esse ozônio vai se ligar a outra molécula, formando uma nova, né? Então, chega o raio, quebrou e esse oxigênio livre se liga a outra uma molécula de oxigênio, de gás oxigênio, e forma outro ozônio. E é assim que fica a dinâmica. Só que lá tem só ele praticamente, né, naquela região, que vai reagir com ele. E nós muitas vezes estamos interferindo nisso, né? Mas vamos ver essa fórmula aqui, ó. Então, chegou, quebrou um, formou o oxigênio ativo e o oxigênio aqui. Aí ele vai encontrar com outra molécula de gás oxigênio e essa molécula de gás oxigênio vai encontrar com outro oxigênio ativo. E aí formam outro ozônio. E fica nessa dinâmica. Tá? E às vezes o raio quebra a própria molécula do oxigênio, igual a gente viu lá, que forma dois ativos que vai formar o outro ozônio. Tá? Então, se esse livre encontrar com o outro livre, ele vai acabar sendo quebrado. Tá? Mas nós, não satisfeitos, nós causamos problemas na camada de ozônio, desgaste dela, que nós chamamos, inclusive formou um problema que nós chamamos de buraco na camada de ozônio. Mas não é um buraco, é um enfraquecimento na concentração de ozônio em algumas regiões, tá? Então, o que é isso aí? Desde 1977, começaram a detectar isso aí, um buraco lá na Antártida, quer dizer, estava entrando muito mais raio ultravioleta na Antártida, tá? E aí depois foi acontecendo nas regiões próximas ao Polo Sul e agora, mais recentemente, até no Polo Norte, tá? Então, tem substâncias químicas que vão lá e vão atuar na destruição. A principal é o CFC, tá? Tem outros também que atuam, mas em menor quantidade, que se a gente não tivesse utilizado CFC, talvez não teria esse problema. Mas a gente tem. Mas aí também tem o aquecimento global como um todo, né? Problemas na atmosfera com relação à chuva ácida, aí entre os óxidos nítricos, os nitrosos, o gás carbônico no aquecimento global. Então, entra todos esses problemas, né? Mas nós estamos falando da camada de ozônio. O problema da camada de ozônio é o CFC. Grava isso. E o que é esse buraco? É esse desgaste, esse enfraquecimento, ó, diminui a quantidade. Então, passa mais raio ultravioleta naquela região, tá? Ah, professor, pode formar um buraco numa região específica, fora lá? Pode. Em dias muito quentes costuma ter enfraquecimento da camada de ozônio e formar o que a gente conhece como buracos. Inclusive, costuma falar até no jornal, cuidado, não sai em tal horário, exposto ao sol, por causa disso, tá? Em algumas regiões. Então seria mais ou menos isso aí, né? Um enfraquecimento. Você vê que há uma formação e há uma variação do tamanho dele, da concentração. E a gente espera que isso resolva, porque nós paramos de produzir o CFC, isso foi proibido, né? Mas ainda tem o desgaste criado, histórico, e a gente tem que esperar a natureza dar ganho nisso tudo aí. Mas como que o CFC vai quebrar essa molécula do ozônio? Então, olha lá. Os CFCs, eles vêm, né, eles eram utilizados em inaladores, extintores de incêndio, spray de inseticidas, desodorantes, espuma de plástico, spray para poder fazer barbeamento, era utilizado em refrigeradores. Tudo isso utilizava o CFC. Tudo. Ar-condicionado. Então, isso foi proibido. Por quê? Esse CFC ia lá, né? O CFC significa clorofluocarbono ou clorofluocarboneto. Aí ele tem 3 cloros, na presença do raio ultravioleta ele perde um cloro. Esse cloro faz o quê? Vai lá e rouba um oxigênio do ozônio. Aqui está mostrando roubando assim, expulsando, né? Mas eu vou mostrar que não é necessariamente assim. Ele roubando mesmo. Olha lá, ele ligou ao oxigênio e impede o oxigênio de se ligar na outra molécula de gás oxigênio. Vai se ligar a um oxigênio livre, formando duas moléculas de gás oxigênio. E o gás oxigênio não absorve a energia do raio ultravioleta da mesma forma como o ozônio. Ele vai acabar até absorvendo em algum momento para formar outro ozônio. Mas isso vai demorar a regenerar ali.
tá? Então olha aqui, ó, como acontece isso, né? Aí o cloro livre pega, vai lá, rouba esse oxigênio, formando monóxido de cloro, que também é instável, mas aí faz com que isso se ligue a outro oxigênio, formando outra molécula de oxigênio, e o cloro continua livre. E esse é o problema, que o cloro continua livre lá. Então a gente vai demorar um tempo até se livrar desse cloro, para ele descer, para ele vir para camadas mais inferiores em outras formas, né? Para poder se ligar a outras coisas e deixar lá o ozônio livre. Às vezes formar até o gás cloro, né? Que existe, tá bom? Então, mas quais são as consequências desses raios ultravioletas nos seres vivos? Qual vai ser a consequência do buraco na camada de ozônio, né? Então, a consequência da destruição vai ser o quê? A camada de ozônio absorve a maior parte do raio ultravioleta. Se o raio ultravioleta não vai ser absorvido, ele vai passar. E o que esse raio violeta produz? Né? Provoca câncer de pele, mata pessoas, também ele vai, né, afeta o sistema imunológico do homem, então vai trazer doenças como herpes, abrindo portas para a manifestação de herpes, que muitas vezes a pessoa já tem, né, o vírus dormente, aí enfraqueceu o sistema imunológico, o vírus pega e se manifesta. Tem sido muito comum hoje em dia a herpes zoster, não sei se você ouviu falar, depois você pesquisa aí. E isso é consequência dos raios ultravioletas. Tá? Mas não é só os seres humanos que têm problema, não. Tem um problema muito mais sério do que o câncer de pele. Sério, mais sério ainda. Por quê? Porque diminui a produção agrícola. Por quê? Porque mata algumas plantas. Tem algumas plantas que não conseguem sobreviver na presença dos raios ultravioleta. Então, eles vão morrer, vai diminuir a produção. E ainda vai matar também o que a gente conhece como plâncton, que são algas microscópicas, e também cianobactérias, coisas desse tipo, e animais, né, e outros animais que são microscópicos lá, que estão no mar, que estão em áreas alagadas, que produzem muito oxigênio, e que absorvem muito gás carbônico. Então, quer dizer, a gente ainda vai afetar o ciclo do oxigênio e do gás carbônico, do gás oxigênio e do gás carbônico. São essas aí, ó, tá? Essas bonitinhas aí, ó, são fundamentais para a vida na Terra. Inclusive elas que possibilitaram a existência de seres heterotróficos. Tá? Primeiro tiveram aqueles que faziam decomposição, que a coisa fazia respiração anaeróbia, a quantidade de gás carbônico, né, possibilitou esse surgimento desses seres aí que aumentar a concentração de oxigênio no ar. Essas aí, lá atrás já. E elas que mantêm praticamente. Tá? Porque muitas vezes a gente ouve dizer que o pulmão do mundo é a Amazônia. A Amazônia tem a sua importância, tá? Mas o pulmão do mundo verdadeiro são os oceanos. São esses bichinhos pequenininhos aí que morrem na presença do raio ultravioleta. E além do mais, o envelhecimento precoce e os cânceres de pele, né? No mais, eu fico por aqui. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Tchau com Deus. Até a próxima.